Chegamos aqui para a nossa aula de revisão da unidade 2. Estamos na reta final, tá bom? Quase lá. Daqui a pouco a gente tem a nossa revisão geral e para aqueles desavisados, perdidos, assim, viajantes, nós vamos ter a recuperação também, tá bom? Isso aí. Então, vamos para a telinha, vamos para 21.2, vamos analisar, revisar os componentes dos ecossistemas. Quais foram os conceitos abordados nessa aula? Falamos dos fatores bióticos e dos fatores abióticos, além dessas relações. Vamos só pontuar que o fator biótico, bio, está relacionado ao quê? A vida, né? A vida populacional do ser vivo em uma população, né? Biótico, vida. Fatores abióticos, algo que não tem vida, mas que interfere, né? Essa relação interfere diretamente nos organismos, nos seres vivos. Exemplo aí, né? Vamos pensar na questão do pH do solo. Qualquer alteração, um desequilíbrio ali nesse pH, ali a gente já não tem o quê? O crescimento, né, de um arbusto, de uma planta, de uma árvore adequado. Além do pH, citamos outros tipos de fatores abióticos, umidade, clima, temperatura, né? Um alto índice aí pluviométrico de chuvas pode estar causando muitas vezes pode dizer, né, professora inundações. Laísa, que esses fatores são reguladores dos elementos bióticos, né? Justamente. E a gente lembra vocês que quando a gente fala dos elementos bióticos, aí você lembra as cadeias alimentares, com os produtores, os consumidores de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, os organismos autótrofos, né, que são os produtores. Dentro desses autótrofos nós temos aqueles que são quimiosintetizantes, aqueles que são fotossintetizantes. Então você não pode esquecer dessa conexão que existe entre esses organismos. E aí quando a gente fala dos componentes desses fatores, porque eles vão estar relacionados ao ecossistema. Eles estão inseridos dentro de um ecossistema. Então, eles vão regulando, esses fatores abióticos regulam esses fatores bióticos que fazem parte da vida que está inserida ali e não tem como desconectar um de outro, tá? E aí a gente falou dessas relações dos elementos bióticos e abióticos, a gente lembra que quando a gente vai fazer uso de um recurso, seja do solo, seja da água, aí a gente, por exemplo, a consumo, nós precisamos ingerir água que contenha minerais para a gente ter esse equilíbrio iônico dentro do nosso organismo, mas que seja uma água potável, ou seja, que a gente possa ingerir tranquilamente sem agentes patogênicos, sem a presença de nenhuma outra forma de vida ali que possa nos trazer um prejuízo da nossa saúde. Então, por isso que a gente fala dessas relações que são tão importantes estarem acontecendo, porque nós utilizamos esses fatores abióticos para as nossas atividades diárias, tá? Por exemplo, na agricultura, a gente utiliza o solo. Esse solo, o que está inserido nesse solo? Esse solo tem parasitas que prejudicam o desenvolvimento de algumas espécies agrícolas e essas espécies agrícolas entram dentro do nosso cardápio, do nosso alimento, né? Então, tem toda uma correlação entre esses organismos que vão estar inseridos nesses ecossistemas e nós somos esse também elemento que está ali presente, usufruindo dos benefícios de tudo isso, né? Vem pra cá, prof. Finalizando então, a gente finaliza aqui, galera, a nossa revisão, tá bom? Esse conteúdo, né, professora, é bem tranquilo e a gente já viu, né, veio abordando ele em outras aulas, então eu acho que tá bem recheadinho aí pra vocês. E aí a gente deixa vocês com a sua atividade, já a gente retorna para resolvê-las, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Isso aí, voltamos agora com a nossa atividade de sala. Tenho certeza que agora já deu aquele tempo de vocês se relaxarem, fazerem as resoluções das questões, analisarem. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente aqui através do professor presencial, tá bom? Beleza. Para a gente começar, vamos lá. Meu diretor corta para a telinha, vamos responder agora a atividade de sala através do nosso Tirando Dúvidas.
Vamos então para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão é um texto, né, que é muito importante. Vamos lá, então. A gente saber interpretar esses textos, tá bom? Para a gente não ter aquela confusão da interpretação. Ah, mas eu entendi uma... Não. Ambígua, né, que a gente diz. Vamos... Gente, olha lá. A questão número 1 diz o seguinte. Em um ecossistema, a avaliação da qualidade do meio aquático e do solo, ou seja, no ecossistema, eu vou fazer uso de um recurso, no caso da água ou do solo. E a gente tem que levar em consideração os fatores bióticos que estão presentes nesses elementos. Lembram? Porque eles não se desconectam. Eles estão ali inseridos também, tá? Para que o solo seja considerado fértil, ou seja, se a gente está falando do solo, essa fertilidade desse solo é imprescindível para que haja manutenção de culturas sobre ele, né? Então, a presença, para que ele seja considerado fértil, ele precisa de micro-organismos que atuam na ciclagem de nutrientes e na manutenção da estrutura física desse solo. Então, o enunciado aqui está falando bastante de quê, gente? De um recurso abiótico que é o solo. Então, quando a gente começa a ter a necessidade da utilização dele, a gente precisa analisar, tem presença de micro-organismo? Mas no caso do solo é importante, porque é essa presença desses micro-organismos que vão realizar essa ciclagem de nutrientes, né? E também vão permitir essa estrutura, a qualidade desse solo. Do mesmo modo, rios e lagos saudáveis possuem uma biota em equilíbrio harmônico, ou seja, quantidade de indivíduos que estejam presentes nessa cadeia alimentar ali dentro do recurso hídrico, tanto predadores, ou seja, carnívoros, consumidores, está tudo em equilíbrio, tá? No quantitativo numérico satisfatório para manter essas populações estáveis. Diferente de condições em que há floração de águas, ou seja, aqui a gente está trazendo uma questão de prejuízo desse recurso, tá bom? Que poluem, então, o meio e causam a morte de muitos organismos. Essa poluição desse recurso, né, é que vai fazer com que haja o desenvolvimento, ou seja, a presença de muita matéria orgânica nesse ambiente, faz acontecer essa floração dessas algas e, consequentemente, há um desequilíbrio dentro desse recurso hídrico. Tudo bem? Então, vamos ver o que a questão está querendo. O texto faz referência a um problema que ocorre no meio aquático, que corresponde aí a gente tem A, assoreamento, B, eutrofização, C, lixiviação, D, maré vermelha e E, salinização. Então, vamos lá. O que é, professora, o assoreamento? Né? O assoreamento é quando você tem determinado corpo hídrico, vegetação nessas margens, e quando você retira essa vegetação, todo esse solo que estava aqui, ele agora não tem como ficar retido, ele vai começando a se depositar. E aí, ó, o que vai acontecendo? Esse lago, esse rio, esse corpo hídrico vai começando a perder a sua profundidade. Ele está sendo assoreado, tá? Então, esse processo aqui, ele não tem tanta relação em relação ao que nós estamos pedindo ali na utilização desse recurso, né? No caso do solo ali. Aí nós temos a eutrofização que a gente já mencionou, quando a gente falou lá das algas, né? Que é um processo de poluição desse rio que faz com que toda a cadeia alimentar seja prejudicada, porque os organismos fotossintetizadores desse recurso acabam não conseguindo realizar e liberar oxigênio para outros organismos e eles vão morrendo, né? Aí a gente tem ali lixiviação. O que é essa lixiviação? Quando eu tenho a gente chama de como se fosse uma lavagem de todos os recursos, todos os nutrientes que estão presentes nesse solo, tá? Os recursos presentes nesse solo, que, devido à ausência de uma cobertura vegetal, acabem sendo levados pela chuva para dentro desse leito, para dentro desse corpo hídrico. Maré vermelha já é um fenômeno
que é provocado ali com as algas protistas unicelulares, né? Onde você tem muita reprodução dessas algas e elas liberam uma toxina, né? Fica vermelho todo o corpo hídrico, que também vai prejudicar uma cadeia alimentar, por causa do organismo se alimentando daquelas algas, os peixes vai ficando... Lembra da bioacumulação que nós comentamos numa aula? Vai se acumulando em cada um desses representantes ou dos níveis tróficos dessa cadeia. E aí a gente tem a salinização, que é o aumento dessa quantidade de sal presente no recurso, né? Então a questão está trazendo uma problemática que está relacionando o solo com esse recurso hídrico. Então a gente tem aí o processo de lixiviação, que faça com que haja essa transição desse recurso hídrico, do solo para a alteração desse corpo hídrico, no caso a lixiviação, tá? Prosseguindo aí, questão 2. Um agricultor tinha uma plantação de 20 hectares de algodão. Uma seca muito grande ocasionou a morte de uma boa parte da população de algodoeiros. Aí ele já está falando de um fator abiótico, né? Que fator abiótico é esse? A seca provocada pelo quê? Pelo tempo, pelo clima, né? Que dizimou, né, boa parte da população de algodoeiros. Logo em seguida, a plantação passou por um ataque dizimador de bicudos. Então a gente teve a seca, né, que ocasionou boa parte, né, dessa a gente está analisando aqui, morte, né, a população de algodoeiros. Justamente. E logo em seguida, além da seca, nós tivemos um outro fenômeno, né, um outro fator, que já seria um fator biótico, que é o quê? O ataque de bicudos. O estresse ocorrido na plantação de algodão pelos bicudos também é considerado um desequilíbrio ecológico, identificado como... Vamos lá, gente, aqui ele falou da questão abiótica, mas ele quer saber, né, exatamente o que acontece a partir do momento que essa população, né, de bicudos... Tem o fator abiótico e biótico, né? Justamente. Aí ele já está ligando agora ao fator biótico, né? O que é? Como é considerado? Como pode ser identificado, né? A, entrada de espécie nativa. B, controle biológico? Não. C, bioindicador. Bioindicador, pessoal, são seres vivos que eles quantificam a qualidade, de repente, de uma água. Eles têm esses indicadores que vão avaliar... Os anfíbios, né, são animais bioindicadores, algumas espécies de primatas também. A presença deles faz com que haja um diagnóstico positivo para aquele ambiente. E só quem consegue fazer a ciência de diagnóstico não é puxando na sardinha para biólogo, não é biólogo. São os biólogos. Então, se você já tem assim, essa pontinha de olha que legal, é a oportunidade agora nesse terceirão de marcar ali biologia ali. D, eles podem ser identificados como uma praga e a alternativa porque ele está querendo poluição. Falar o que aconteceu com o algodoeiro, com essa população aqui, em relação ao grupo dos bicudos. A esse grupo. Insetos, então, né? O estresse ocorrido na plantação de algodão pelos bicudos, também ele pode ser considerado um desequilíbrio ecológico, que ele vai ser identificado como, no caso, o bicudo, que, né, chegou, atacou, dizimou, né, essa plantação, ele pode ser considerado uma praga, né? Tá bom? Uma porque praga que dizimou. Quando a gente chama praga, gente, porque ele está presente ali no ambiente, tá. Só que quando ele aumenta o número quantitativo de indivíduos dele e não tem como haver um controle sobre essa população, ele acaba se tornando uma praga. Isso aí se alimenta demais e acabou, dizimou. Virou uma praga, dizimou a população de algodoeiros. Coitado do agricultor, né? Essa hora já não tem mais o que fazer, né? Foi um prejuízo praticamente total. Vamos agora analisar a questão 3. Geadas intensas reduziram a metade o cafezal de uma região. Caramba! As plantas sobreviventes foram em seguida... Meu Deus! Agora nós estamos falando de uma outra cultura, que é o café, perfeito? Sobre esse café vieram eventos. Aqui a gente tem as geadas, que a gente coloca como fatores abióticos, né? Essas plantas sobreviventes foram em seguida atacadas por uma bactéria, tá? E por um fungo. Como se não bastasse a bactéria, ainda que reduziram ainda mais essa população. Identifica os fatores
Aí, né, gente? Eu já Bióticos e abióticos que agem nessa tem pra onde plantação. correr. A gente pode até colocar de outra cor, vamos dizer aqui. Cadê? Opa, a professora apagou. Eu apaguei mesmo. Ele quer saber o abiótico. Eu posso colocar, então, o verdezinho. abiótico vermelhinho e biótico, né? O verdinho. No caso, pessoal, só lembrando aqui, né, que o abiótico é a geada e os bióticos, bactérias e fungos, que são agentes decompositores. É interessante a gente lembrar, professora, eu coloquei só bactéria, também tá certo. Não tem problema. Tá ok. Mas o nó da questão é isso aí. Se você marcou, escreveu isso aí, tá correto. Tá, marcou perfeito. não, né? Escreveu. Vamos lá, então, para a questão 4. A ecologia é uma parte da biologia que estuda as relações Dos organismos com o meio que o cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura e umidade. Essas partes não vivas são chamadas de quê, gente? Vamos lá, alternativa E, ecossistema, né? Nicho ecológico, biosfera, B, fatores bióticos, A, fatores abióticos. Essa questão então, aqui bora só para conceituar, né, professora? Ecossistema, o que está inserido, o que compõe o ecossistema? A presença de vida, né? E a presença dos elementos abióticos, é a junção de elementos bióticos com abióticos, seriam as comunidades biológicas, essa presença... Nicho ecológico são as atividades que um organismo vai desempenhar dentro daquele ambiente, ou seja, como que ele vai, em que período ele se reproduz, meses do ano, em que momento que eles saem para se alimentar, se é período diurno, noturno, né? E são os nichos ecológicos. A biosfera é aquele último nível, né? Onde a gente fala dos conjunto de ecossistema. A parte viva do globo terrestre. E aí nós temos os fatores bióticos e abióticos. A questão está não viva, então biótico a gente já sabe que é de vida, então só vai nos restar a alternativa A, não vivo. Vamos agora finalizando aqui, já estamos na reta final aí, questão 5. Em ecologia, denomina-se fatores abióticos todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema, derivados de aspectos físicos, químicos ou físico-químicos do meio ambiente. Das alternativas abaixo, a que não corresponde a um fator abiótico. Bem parecida com a já questão sabe, 4, só que né? seria mais ou menos o contrário. O que não corresponde a um fator abiótico? Alternativa A, umidade. Umidade a gente sabe que é... Não, então... Que é abiótico. B, regime climático. É vivo? Não. Já sabe que você vai eliminar a alternativa B. C, índice de nascimento. Está relacionado à vida. Já começou a mudar aí. D, temperatura. Não. E solo. Também então, não. das alternativas abaixo, a que não corresponde a um fator abiótico é o índice de nascimento. Acabou? Isso aí, chegamos ao final, galera. Da aula 21.2 e até daqui a pouco, gente. Tchau, galera!